E aí, amiga? Estamos grávidas? E aí? O medo do parto. Como já falamos, um dia ou outro esse bebê vai precisar nascer, né? E o medo é uma coisa que a gente vai enfrentar indiferente da via de parto, do tipo de parto que a gente pensa, né? O medo, ele vai estar presente. Eu tenho medo do parto normal, eu tenho medo da cesariana, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Então, nessa aula eu vou te ajudar a vencer os seus medos, né? Porque, afinal de contas, como já falamos, um dia esse bebê vai nascer e você precisa estar preparado para esse dia, né? Esse dia vai chegar, não tem para onde fugir. Ou de uma cesariana, ou de um parto normal, esse bebê vai chegar. Então, como que nós vamos trabalhar esse medo aí na gestação para que esse medo não se torne algo que vai trazer muitas marcas e lembranças ruins do dia do seu parto, né? Então, vamos começar com aquela dinâmica do caderno, né? Caderno é maravilhoso. Sabe por que eu falo para vocês escreverem? Porque quando a gente escreve, a gente consegue gravar com mais facilidade. O nosso cérebro, quando a gente tá falando, ele tá registrando. Quando a gente tá escrevendo, ele tá dando uma atenção maior, né? Então, quando a gente escreve, a gente consegue ter uma dimensão e o nosso cérebro consegue levar aquilo como algo mais importante. Então, vamos lá. Rapidinho, você vai pegar uma folha de caderno, tá? Lembra da coluna que nós fizemos com relação às violências obstétricas e tal? Lembra? Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai escrever lá na primeira coluna. Vai ter 3 colunas. A primeira coluna, nome do medo. Na segunda coluna, nós vamos escrever por quê. Por que eu tenho esse medo? E na terceira coluna, nós vamos escrever uma ação. O que eu vou fazer para acabar com esse medo? Olha lá. Nome do medo, porque eu tenho medo e ação para fazer com esse medo. O que eu vou fazer com esse medo? Esse medo existe, ele tá lá dentro de mim e eu preciso fazer alguma coisa para acabar com esse medo, né? Então, por que você precisa acabar com medo ainda na gestação? Porque quando chegar o dia do parto, você não pode deixar ele estocadinho lá para quando chegar o dia do parto. Por quê? Porque o dia que chegar o dia do parto, você vai estar num turbilhão de hormônios. Vai ter ocitocina para cima e para baixo, vai ter endorfina para cima e para baixo, vai ter adrenalina para cima e para baixo. Então, nesse dia, você não vai conseguir pensar assimilar. Pensa, o que acontece com a maioria das mulheres no Brasil hoje? Entra em trabalho de parto, vai para o hospital sem conhecer o processo, sem conhecer a estrada por onde deve trilhar, chega lá, muitas vezes é mal atendida, entra lá dentro do hospital, numa sala fria, com pessoas que você não conhece, com pessoas com que você não se sente à vontade. Parto é um ambiente de você ficar sem roupa, né? De você ficar com aquela camisola lá. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai fazendo com que você crie, com que as mulheres criem, vamos dizer que você vai parir no SUS, né? Nessa linha. A gente vai criando um ciclo, que é o ciclo do medo, da tensão e da dor. E esse ciclo, ele vai fazer dar ruim no parto normal. Por quê? Porque o medo, o nosso corpo, quando ele sente medo, imagina, né? Você tá lá com dor, né? Dor. Chega a primeira contração, chega a segunda contração, chega a terceira contração. Dói, a contração é dolorida, né? O que é a contração? O nosso útero, ele vai apertar, ele vai contrair, né? Ele vai realmente querer tirar o bebê de dentro. E ele vai fazer isso se a gente não atrapalhar o processo. O que acontece? Dói, né? Começou a primeira contração, a segunda contração, a terceira contração. Passou-se 2 horas de contrações, você está ficando louca. Por quê? Dói. Cada dor que vem, você lembra do que você ouviu falar sobre parto. Que parto é muito doloroso, que você pode morrer no parto, que o nenê pode morrer no parto, que não sei quem sofreu uma violência obstétrica, que a tia da vizinha do seu irmão teve foi feito um cristeler, né? Subiram em cima da barriga dela, xingaram ela, falaram mal dela, né? Fizeram coisas horríveis com ela. Você vai lembrar, né? Tudo isso vai estar aqui registrado no teu cérebro. Então, por isso que você precisa exterminar os medos antes do dia do parto. Então, você vai pegar lá na sua coluninha e vai escrever o medo número 1. O que
que eu mais tenho medo do parto? Que eu mais tenho medo do parto? Eu mais tenho medo do parto é de ter uma laceração. Por que eu tenho medo de ter uma laceração? Ah, porque eu tenho uma amiga que teve um parto, teve uma laceração e a recuperação dela foi muito difícil. Então, é por isso. Por quê? Né? E o que eu vou fazer? Eu vou conversar com a minha doula, vou conversar com o meu médico, vou ver as opções que eu tenho para que isso não aconteça comigo, né? A partir do momento que eu estudei aquilo, que eu vi que talvez aquela laceração foi por conta da posição, né, que o neném nasceu, talvez aquela laceração foi por conta de uma força que ela fez sem precisar fazer, né? Talvez aquela laceração foi por conta que ela não preparou o períneo durante a gestação, né? Então, tem tudo isso. Aí vai ficar claro para mim, eu vou poder ver o que eu posso fazer para que não aconteça comigo, né? O que depende de mim. Se tratando de parto, eu sempre falo que a gente precisa contar com uma coisa chamada imprevisibilidade. Nem tudo está no nosso alcance, mas a gente tem a nossa consciência tranquila quando a gente fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance, não é? Então, o meu medo número 2 é do bebê morrer no parto, né? Esse é um dos meus maiores medos, que o bebê morra durante o trabalho de parto. Então, por que eu tenho esse medo? Eu já conheci algum bebê que morreu no trabalho de parto? Eu já conheci alguma mulher que morreu no trabalho de parto? Por que esse medo tá alojado dentro de mim, né? Então, eu vou estudar, vou ver o que pode acontecer que leva o bebê a falecer durante o parto, né? O que eu preciso fazer? Quais são os sinais que eu preciso estar atenta? O BCF, como que tem que estar o BCF? O BCF é aquela medida, né, que quando coloca o sonar na nossa barriga e a gente escuta o coração do bebê bater, é o BCF, né? Quantas batidas o coração dá durante um minuto, a gente vai medir ali, né? A quanto tem que estar esse BCF para estar tranquilizador? A partir de quanto ele já não é tranquilizador, né? Então, isso eu vou estudar, isso eu vou aprender, né? O meu medo número 3, por exemplo, o meu medo número 3 é de sofrer uma violência obstétrica. Então, eu vou ver o que é violência obstétrica, como eu me previno de uma violência obstétrica, né? O que eu faço caso ocorra uma violência obstétrica, o que eu posso fazer, quais são as minhas opções, né? Então, tudo isso eu vou ter. Desta forma, eu vou me prevenir. Pra quê? Pro dia que chegar o dia do parto, me veio a dor, né? O meu corpo quis ficar tenso, mas eu sei que eu preciso relaxar. Por quê? Quando a gente fica tenso, né, que a gente fica duro, a gente fica com medo, o medo traz essa tensão, faz com que o nosso corpo fique mais duro, né? Em qualquer lugar que você for, em qualquer ocasião da vida, que você sentir medo, teu corpo vai endurecer, vai ficar tenso, né? Você fica com o olho estalado, né? Arregalado. Essa tensão faz com que a nossa percepção de dor aumente. Então, quando você tá tenso, você sente mais dor do que realmente é aquela dor. Quanto mais você relaxa, melhor é. E aí, quando você fica tenso, né, durante o trabalho de parto, nosso corpo, em qualquer situação da vida, quando a gente fica tenso, nosso corpo, ele manda mais sangue para os braços e para as pernas, pra gente fugir, porque o nosso corpo tá liberando muita adrenalina, que é o hormônio que tá dizendo assim, tem alguma coisa errada aqui, foge, né? Sai daqui que tá acontecendo alguma coisa errada aqui, né? Então, você vai ficar tensa, você ficou mais tensa, mais adrenalina no sangue, mais dor, né? Mais tensão, mais adrenalina, mais dor. A adrenalina, ela é contrária ao hormônio que a gente quer produzir durante o trabalho de parto, que é a ocitocina e a endorfina. Porque a ocitocina é aquele hormônio que vai fazer você ter dor, que vai vir a dor, vai vir a contração, a ocitocina. Mas logo depois da ocitocina, vai vir a endorfina, que é uma enxurrada de como que fosse um calmante, né? Então, você vai sentir uma contração, a contração vai durar 1 minuto, 40 segundos, 30 segundos, mas depois desse tempo vai vir um alívio, que às vezes ali no começo da primeira fase do trabalho de parto é de 4, 5 minutos, entende? Então não é uma dor contínua, sem intervalo.